Fala galera, sejam bem-vindos ao seu canal de entrevista. Hoje eu vou começar um papo direto aqui diferente, tá? Vou contar uma historinha para vocês. Uma pessoa praticando atividade física começou a se sentir mal, cansaço, mal-estar e resolveu procurar um médico. Ele achou que não estava normal, né? Porque sempre foi praticante de atividade física, e começou a perceber que seu corpo não estava correspondendo da maneira que sempre correspondeu. Quando chegou para a consulta e passou tudo o que estava sentindo para o médico lhe disse: eu acredito que seja apenas falta de vitamina. Prescreveu algumas vitaminas para esse paciente. Esse paciente continuou a sua vida normalmente, fazendo as suas atividades físicas, trabalhando, e começou a perceber que realmente o corpo dele não era o mesmo. Era cansaço demais, era mal-estar, e resolveu procurar uma segunda opinião médica. Quando chegou para essa segunda consulta, e passou tudo para a doutora, ela resolveu internar esse paciente. E ele se surpreendeu, porque ele foi apenas para uma consulta de rotina. E depois de muitos exames, em um dos exames, foi constatado linfoma. E agora, o que eu faço? É o tema da entrevista de hoje com o meu convidado, policial militar, João Pelucchi. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, roda a vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal Papo Direto com Henrique Setani. O assunto de hoje, estou com linfoma e agora o que eu faço? Para isso, vou convidar o meu amigo João Pelucchi para estar participando desse bate-papo, tá? Seja bem-vindo, João Pelucchi, dá umas boas-vindas para quem está nos assistindo. Muito obrigado, Henrique. Boa tarde para todos. Muito obrigado pelo convite. João, eu vou te chamar de Pelucchi, pode ser? Ou você prefere como João Pelucchi? Não, pode ser por Pelucchi, fique à vontade. Pode ser Pelucchi? Pode ser. Pelucchi, o pessoal tá nos conhecendo, né? Ou tá conhecendo você também melhor, né? Que é o que está fazendo o bate-papo aqui comigo hoje, né? O Papo Direto. Fala um pouquinho sobre você, Pelucchi. A sua profissão, sua vida familiar, onde você mora, né? Conta um pouquinho de você para o pessoal que está assistindo o Papo Direto te conhecer um pouquinho melhor. Tá. Eu sou um policial militar, né? Entrei na polícia em 1986. Trabalhei em São Paulo, depois que me formei. Fiquei 2 anos lá em São Paulo. Aí eu vim para o interior, aqui para São João da Boa Vista, e fui trabalhar em Mococa. Trabalhei 1 ano em Mococa e depois vim para São João. E do ano de 89, 90, eu estou aqui em São João, desde essa época. Trabalhei na polícia, né, ativamente por 7 anos, e no ano de 93 eu tive um probleminha de saúde, e aí comecei o tratamento, né? Ô, Pelucchi, então, o assunto de hoje, né? Eu fiquei sabendo da tua história, por isso eu resolvi até te convidar. Te agradeço, né? Ter aceitado o convite de estar participando aqui no Papo Direto. E foi sobre o linfoma, né? Eu não sei se o pessoal sabe o que é linfoma, né? Linfoma é um problema no sistema linfático, né? Do nosso organismo.
que é aquilo que defende, né, o organismo contra bactérias, vírus, alguma coisa que está querendo, né, nos contaminar. Isso E mesmo. aí, o que acontece no sistema linfático? Ele faz com que aumenta, né, cresce descontroladamente, e isso aí contamina todo o sistema linfático, e aí a gente perde a proteção, né? Então, assim, quando eu soube da tua história, eu falei, não, eu tenho que trazer o Peluque, porque foi uma história de superação, né? Então, pelo pouco que eu sei, que a gente conversou aí nos bastidores, você teve uma garra, você teve uma vontade de viver gigante, né? Então, assim, o Peluque, quando você ficou sabendo, ou melhor, antes de você me responder essa pergunta de quando você ficou sabendo, o que você achou que estava de anormal que você foi procurar o médico, né? Que logo em seguida veio o resultado desse linfoma. Como que foi essa? O que você sentiu? Fala para nós. Tá. Eu comecei a sentir emagrecimento e cansaço. Eu sempre gostei de educação física. Aí eu comecei a sentir que o corpo não estava bem, né? Eu sentia fraqueza, desânimo. E aí eu procurei um médico, ele não acreditou em mim. Ele falou, não, isso aí não... Me deu uma vitamina lá e segue em frente, que isso aí não é nada. Aí passou um tempo, nesse meio tempo aí o meu filho nasceu, né? E lá no ano de 93. Depois, por insistência, eu falei, não, não tá certo, eu não tô legal. Aí procurei o nosso hospital, né, o Hospital da Polícia Militar, numa segunda-feira à tarde. Um médico veio me atender no corredor do hospital. Perguntou, o que você sente? Eu falei, eu sinto que eu estou emagrecendo, estou perdendo forças, né, tô meio desanimado. Aí ele pediu para a enfermeira, falou, olha, prepara lá que ele vai ficar internado. Aí eu já fiquei preocupado, falei, puxa vida, eu vim para fazer um exame e já fui com a roupa do corpo, né? Não levei mala, nada. Eu achei que fosse só para marcar um exame. E nisso eu fiquei a semana toda, né? Então aí fizeram um monte de exame e só lá na outra segunda-feira que eu tive o resultado. E isso aí, ô Peluque, te assustou, cara? O que passou na sua cabeça, por exemplo, né? Porque assim, é uma notícia, né? Que todo mundo fica apreensivo, fala assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Porque o linfoma, ele não deixa de ser um câncer, né? Tem uma diferença, né, de tratamento do linfoma para o câncer, mas não deixa de ser um câncer. A sua cabeça, como que ficou no momento que o médico falou para você assim, senhor João Peluque, o senhor está com linfoma? Ó, a notícia é um baque para todo mundo, né? Eu acho que eu fui abençoado antes dessa notícia, o meu filho tinha 5 meses na época. Então, eu acho que nada melhor do que um motivo tão forte quanto esse, né? Para a gente ter forças. O que seria melhor um motivo de uma criança de 5 meses falar, não, eu preciso enfrentar isso daí, né? E ir embora. Precisa. Ou você escolhe, ou enfrenta, ou se entrega. A doença é bem forte, né? Então, eu tive que tirar forças não sei de onde. A hora que eu recebi a notícia, é triste demais. É triste. A gente sempre pensa, pô, por que comigo, né? É o que todo mundo pergunta. Por que acontece isso comigo? Mas o organismo, ele produz células doentes e células boas. Esse o meu sistema de defesa, né, por causa do linfoma, ele parou de funcionar. É uma explicação bem simples que o médico me falou. Falou, ó, o seu sistema de defesa parou de funcionar e começou a crescer células doentes aí, e elas se transformam em gânglios, né? Vão virando os caroços dentro da gente. Então, a notícia é um baque. É ruim demais essa notícia.
mas a gente tem que ter forças para reagir, né? Realmente a gente tem que ter forças, né? Porque a gente tem a nossa família, né, lá dentro de casa, né? Então a gente tem que adquirir forças de algum lugar. É lógico, né? É difícil a gente falar sem ter passado pela situação. Este programa aqui, o Papo Direto, quando eu resolvi, né, fazer, que é um projeto pessoal, independente, eu tinha comigo que eu tinha que passar matérias, né, boas. Por quê? Porque a gente já está cansado de matéria de violência, de crime, de corrupção, de que só tem coisa ruim na internet, a maioria, né, dos assuntos, claro, é lógico que a gente não pode generalizar. E na Rede TV também, né? Então, assim, eu estou tentando trazer assuntos para cá que pode ajudar alguém que esteja passando na mesma situação que você já passou um dia, né? Aham. Então, é por isso que eu achei interessante tratar esse assunto hoje, que está até aqui embaixo, ó. Estou com linfoma e agora o que eu faço, né? É. O tratamento que o médico te solicitou na época para você estar fazendo para combater esse linfoma, qual que foi o Peluque? Você poderia falar para nós como Posso. que foi o procedimento junto ao hospital, né? Lá em 93, né? Logo na segunda-feira, a minha médica, ela falou: olha, nós precisamos, você está com um linfoma, é um tipo de câncer, né? Mas isso é tranquilo. Ela me levou na conversa. Falou: ó, fica tranquilo que você vai fazer o tratamento, nós vamos fazer quimioterapia, né? E logo, logo você vai ver resultado. O que eu te peço, faz direitinho o tratamento, tome os remédios direitinho, siga os horários, né? Faz o tratamento direitinho que logo, logo você vai ver resultado. E essa que eu disse que ela me enganou, foi bom. Porque se a pessoa fala, olha, você está com um problema de saúde aí muito grave e a gente não tem muita esperança, aí a pessoa já desiste na primeira semana, não é mesmo? Então, o que ela me enganou aí foi para o bem. Aí eu comecei a quimioterapia. Eram etapas de 6 em 6 meses, e realmente, depois dos primeiros 6 meses, eu já vi resultado. E era sempre comprovado com o exame, né? Então, aí começou. A quimioterapia que você falou, né, para o pessoal entender um pouquinho aí de casa, né, porque às vezes o pessoal não tem conhecimento, como eu também não tinha, e eu fui pesquisar, né, para saber, né, como que funciona um tratamento para câncer, né, para linfoma. Então, a quimioterapia, ele é um tratamento, só para o pessoal em casa estar sabendo, que ele é utilizado medicamento para combater as células doentes, né? Então, o médico, o hospital, o ambulatório, eles fazem o tratamento, né, com medicação para tentar combater aquela célula doente. E tem várias maneiras de ser feito quimioterapia. Pode ser até por via oral, que seria por comprimido, que às vezes o paciente pode fazer até em casa. Pode ser por intravenosa, pela veia, né, através de soro ou injeção. Pode ser também a quimioterapia intramuscular, até mesmo por injeção no músculo, né? A subcutânea pela pele, através das injeções também. E a intracraneal, que ela não é tão utilizada, né? Raramente se usa, mas é pela espinha dorsal, que é onde coloca a medicação lá no líquido da espinha, lá, para quem está em casa mais ou menos entender, tá? E a gente tem a quimioterapia que pode ser usada até através de pomada, que é atópico, né? Que é passado em cima da região afetada, que seria do linfoma, dos gânglios lá que nasce, né? Então você passa a pomada diretamente. Então, quando a gente escuta falar em quimioterapia, igual eu que sou leigo, né, no assunto, fui pesquisar sobre isso, a gente já imagina só sangue, né?
medicação na corrente sanguínea e jogar no organismo. Mas não, dependendo da situação, a gravidade, né, que o paciente está, o médico pode optar por um tipo de tratamento, seja oral, seja intravenoso, muscular, intracraneal, né, que seria na medula espinhal, ou até mesmo uma simples pomada, se for às vezes um caso mais simples, né? E quantas sessões mais ou menos você se recorda, ou pelo que você fez na época de quimioterapia? Na época, contando todas as que eu fiz, foram 75 aplicações, né? Foi num período longo, porque o tratamento ele demora, né? E nesse caso, na primeira etapa, nas primeiras etapas, eu tomei pelo soro, né? E também por comprimidos, era um complemento do tratamento, né? E teve época que também que eu precisei fazer a radioterapia. Então, quase junto a gente fazia a químio e a rádio, né? Então, o interessante disso é que também a rádio, normalmente o médico opta em fazer a rádio e a químio junto, né? Porque É, as duas combatem, né, as células doentes. Só que é de maneira diferente. Uma é através de medicação e outra é através da radiação, né? Então, assim, a radioterapia, ela tenta destruir aquela célula doente, né? Ou impedir que ela cresça e desenvolva e aumente aquela situação que o paciente está passando. E a radioterapia também, a gente tem dois tipos de radioterapia. Isso eu estou falando, né? Porque eu também fui pesquisar sobre isso. Então, para a gente estar fazendo esse bate-papo, a gente tem que saber o que a gente está falando também, porque senão eu fico perdido no meio da conversa, né? E então a gente tem a radioterapia externa, que é aquela que é feita por aparelho, aonde emite, né, a radiação longe do paciente, ou a distância, né, seria melhor, né, com o paciente deitado. E tem a braquiterapia, que é aquela que é emitida com o aparelho direto lá na célula, lá no problema do paciente. E você mesmo disse agora aí, da quimioterapia voltando atrás, né? Então você chegou a fazer no seu tratamento a via oral, que foi o comprimido, e você fez a intravenosa, que foi através de soro. Você vê, você isso, jogou a medicação em todo o seu sistema, né, sanguíneo, né, para combater aonde tivesse essa célula doente no organismo, né? E ao mesmo tempo você se automedicou, né, em casa, acho que foi, né, Peluque? isso. Através de comprimidos, né? Então, é bacana. Você está vendo como que um programa desse, um bate-papo informal, às vezes a gente pode dar, né, um conhecimento, um direcionamento para uma pessoa que está passando um problema desse. Então é isso. O objetivo do papo direto é tentar trazer coisas boas, é tentar fazer com que a pessoa fique mais tranquila, tente procurar, né, a melhor saída possível, como você fez, né? Que era um praticante de atividade física. Então, graças a isso, você conseguiu perceber que o seu organismo não estava legal, né? Porque se fosse uma pessoa sedentária, será que não teria descoberto muito tarde essa doença? Muito Você tarde. entendeu? Então, às vezes, isso ajuda também. Por isso que a gente tem que fazer uma atividade física, tem que ser ativo. Não vou falar 24 horas por dia, todo dia da semana. Há pelo menos 2, 3 dias da semana, manter atividade física, porque isso aí ajuda em muitas coisas. Ô Peluque, e o que você tirou de lição desse problema que você passou? Ó, a gente tem que ir se renovando, né? Voltando a falar da quimioterapia, terapia por remédios, né? Então, a quimioterapia. A gente aprende, foi o que eu falei, a gente precisa escolher, falou, ó, ou você enfrenta o problema, ou entrega os pontos, não é mesmo? Então, eu com meu filho, lá voltando ao início, eu com meu filho pequeno, era ele o motivo, ele, a família toda, né? Todo mundo me ajudou muito. Então, eu ia para São Paulo numa segunda-feira,
ficava a semana toda e voltava na sexta. Descansava sábado e domingo e voltava de novo, né? Então, essa foi minha rotina por muito tempo. E quando eu tinha esse espaço das aplicações, eu tomava medicamento oral. Era um complemento, né? E uma coisa engraçada que eu sempre conversava com a minha médica e fiquei sabendo que a quimioterapia, ela não mata só as células doentes. É por isso que a pessoa fica bem debilitada. Ela mata as células boas também, né? Então, a hora que a gente toma um remédio, são drogas muito fortes, aquilo lá deixa a gente debilitado. Tem vômito, diarreia, a gente fica mal demais, né? Então, é daí que a gente tem que, não, preciso reagir e tocar o barco, né? Tem que ter forças para terminar. E o resultado ia bem, né? Dessas 75 aplicações que eu fiz, eu não me lembro de nenhuma vez eu ter ido para São Paulo. Eu fazia o exame na segunda-feira, né? Eu falei que eu ia para lá na segunda, eu ia na terça-feira. Eu fazia o exame de manhã no laboratório aqui em São João, na segunda-feira de manhã, pegava o resultado à tarde, terça-feira de madrugada ia para o hospital. O meu corpo, ele reagiu tão bem que nenhuma vez eu cheguei no hospital lá em São Paulo, a médica falou, olha, o seu sangue não está bom, hoje nós não vamos fazer. Todas as vezes foi bom, né? Então, isso ajudava. E era sinal que a cabeça estava pensando bem, né? Porque você começa a pensar negativo, aí começa a dar errado. Então, foi assim. E na questão da radioterapia, você chegou a fazer algumas sessões, né? Você se recorda a quantidade, o que você sentiu também no início do tratamento, no final? Se foi semelhante à químio? Ó, a rádio, dependendo do local, ela não tem problema nenhum. Eu fiz no ombro esquerdo, né? Fiz na coluna e fiz no osso da bacia, no lado direito. E quando a gente faz em partes moles, aqui na região, aqui no peito, né, no mediastino, a gente sente mais. É como se tivesse fazendo uma quimioterapia muito forte. Sente o tratamento. Fica muito sensível a região. Tem hora que a gente, para tomar água, porque parece que está engolindo um caco de vidro, que vai queimando, machuca tudo essa região. Então, eu notei que quando foi em osso, que eu tive também o problema no osso, né, nos ossos, nessa área a gente não sentia muito. Eu podia fazer um monte, mas em partes moles, aí já ficava mais difícil, já era mais difícil o tratamento, né? E a radioterapia eu também fiz 75 aplicações. Então, foi um tratamento muito pesado, de 93 lá a 99, mais ou menos, né? Então, sempre esperando. Teve vezes que a médica falou, olha, tá dando resultado, vamos dar uma esperadinha, vamos ver como é que vai fazer, né? E a notícia para quem está fazendo o tratamento, está passando por isso, a notícia triste é quando a médica fala, ou o médico, né? Falou, ó, o tratamento não está dando resultado, nós vamos começar a fazer um outro tipo. Vamos atacar ele de um outro jeito para ver resultado. Então, cada caso é um caso, e eu notei que eles vão fazendo teste, né? Porque o remédio que faz bem para mim não faz bem para outra pessoa, né? E o que faz bem para outra pessoa não ia fazer bem para mim, então eles vão jogando. Na quimioterapia, teve época que eu tomava 5, 6 medicamentos no soro, né? Então eles aplicam um coquetel de drogas ali e manda para dentro, né? Liga na veia lá e seja o que Deus quiser. Que recado que você daria para a pessoa que está assistindo o Papo Direto hoje e está passando por aquilo que você passou lá em 1993? Foi esse ano mesmo, né? Em 93. O que você deixaria de mensagem para essa pessoa que hoje
né, estaria passando a mesma situação que você passou lá atrás? Ó, eu sempre penso que a cabeça tem que pensar positivo, né? Na época que eu descobri, que eu não, né? Os médicos descobriram, eu tinha um tio que estava passando pelo problema. E quando a gente ouve falar em quimioterapia, essa palavra é uma palavra muito pesada, né? Todo mundo fica com medo. Ah, fulano está fazendo um tratamento de câncer, ele está fazendo quimioterapia. Então, esse tratamento assusta. E esse tio era um morador de Vargem Grande. A gente via que, bom, ele também já tinha uma idade avançada e ele também pegou o problema já tarde demais, né? E a gente notava que eu fiquei sabendo que para ele foi mais difícil. E, no entanto, que ele não aguentou. Ele faleceu. E isso pesa demais. E eu já fui para a médica. Quando ela falou para mim que eu tinha começado a fazer quimioterapia, eu falei, não, não vou fazer, não. Aí um filho pequeno, né? E até na época eu levei o meu filho para ela conhecer. Então, tudo dá força, certo? Tudo ajuda. Então, o que eu tenho de recado para as pessoas que estão nos ouvindo, que tenham fé, que tenham muita força para fazer o tratamento. Isso não acontece só com aquela pessoa. Tem muita gente pior ainda passando pelo problema, né? Então a pessoa tem que escolher, falar, não, eu tenho que ter forças para reagir, não é mesmo? Eu tenho um monte de motivo para me manter vivo e tocar o barco. A cabeça precisa pensar positivo, né? Vamos ler um livro de autoajuda. Eu ganhei um livro numa época, né, no começo, né? Aí eu cheguei a pensar, falei, puxa vida, na situação que eu estou, eu vou ter paciência para ler um livro. E aquilo, logo nas primeiras palavras, né, nas primeiras páginas, eu já comecei a pensar diferente. Quando eu ia para São Paulo, eu falei assim, puxa vida, amanhã é dia de quimioterapia. Ah, eu já começava a sofrer antes. Já começava a sofrer aqui. E não. E depois desse livro, eu ia para lá, já falei, não, eu estou indo para receber um tratamento, que isso vai me fazer bem. Passou e aquilo lá me ajudou demais, né? E pessoas que estavam lá no hospital passando pelas mesmas situações, eu comecei a dar forças para ele, né? A pessoa fala assim, como que você tem condições de, estando nessa situação, e ainda ter forças para vir bater um papo com a gente e tentar dar forças? Eu falei, então, a gente precisa tirar força de qualquer lugar, né? Da onde que a gente menos imagina, para seguir em frente. A gente tem uma vida pela frente, não é mesmo? Tem a família que está esperando o resultado, todos ficam torcendo, e a gente tem que seguir em frente, se alimentar bem, descansar, né? A alimentação é uma coisa muito importante, porque a quimioterapia, o organismo fica abatido. Então, a alimentação em casa, o apoio da família, então ajuda muito, tá? Peluque, agora é jogo rápido, tá? Responde para mim, pode ser em uma palavra ou uma pequena frase, né? Defina a vida para mim, ô Peluque. Ó, a vida é pensamento positivo. Se a gente fala assim, ó, eu não quero morrer, não, tem que ter forças e seguir em frente, né? Pensar positivo, falar, não, isso vai dar certo e vamos em frente. Se você pudesse, né, fazer alguma coisa, né, por essas pessoas que estão passando por essa situação aí de linfoma, de câncer, você acha que você conseguiria ajudar? Como, a princípio, tá? Eu sei que é uma pergunta difícil, né? Mas assim, como você passou essa situação, né? Às vezes você enxergou coisas dentro do hospital, realidade que a gente aqui fora não sabe a deficiência que o hospital tem, né? Ou até mesmo a qualidade, né? Pode ser que o hospital tenha uma qualidade além do que a gente espera, né? Que a gente não conhece. Pode ser que às vezes a gente ache que o hospital não esteja tão preparado
E realmente o hospital ele está preparado, ele está qualificado, o atendimento é bom, os profissionais são bons. O que que você poderia, gostaria de fazer para estar ajudando a melhorar essa situação para quem está com isso hoje? Ó, no começo do meu tratamento, o hospital nosso da polícia, ele não tinha recurso. Muitas vezes eu cheguei para tomar 5 medicamentos lá na quimioterapia, tinha 3, né? Então foi uma época, eu brinco que é uma época bem primitiva. Os remédios para evitar enjoo, tudo, era tudo muito primitivo. E eu tive sorte de ter uma médica que ela, pouco tempo depois que ela foi trabalhar no Beneficência Portuguesa, ela me levou junto, né? Então lá eu tive um tratamento de primeiro mundo pelo SUS. Então eu tive muita sorte. Tem gente que não tem essa sorte, né? Então eu tive sorte. E eu esqueci de falar, eu me alonguei muito na conversa antes e esqueci de falar que, para complementar o meu tratamento, no ano de 2000 eu fiz transplante de medula, né? Então eu esqueci de falar nesses 30 minutos aí. Ô Peluque, então o transplante de medula não seria para quem teria leucemia? Qual que foi a situação que você teve que fazer o transplante? Por um acaso você teve doador? Porque assim a gente entende, né, que o transplante, como tem o cadastro lá do Redome, né, que eu faço parte lá também, eu sou doador de medula óssea, a gente deixa o nome cadastrado lá, né, no Redome, e aí se aparecer alguém compatível, o hospital, né, o Hemocentro entra em contato com a gente, e a gente vai lá para fazer o teste de compatibilidade, para ver se realmente é compatível, né, para estar podendo fazer esse transplante de medula. No seu caso, funcionou desse jeito aí? O meu tratamento lá no começo, das 75 quimioterapias e as radioterapias, elas ajudaram, mas só que não foram o suficiente. No ano de 99, essa minha médica, ela falou, olha, o tratamento não está resolvendo, né? Não teve o efeito esperado, e eu vou te encaminhar para fazer o transplante de medula. E aí, a primeira vez foi em 99. Os médicos lá do INCOR, do Hospital das Clínicas em São Paulo, eles acharam que não era a hora. A minha médica achava. E falou, olha, a gente acha que não. Volta para a sua médica de origem, tentar continuar o tratamento com ela. Tá. Passou um tempo, eu fui encaminhado de novo, né? E aí já foi perto do ano 2000. Aí lá, eles acharam, falaram, não, realmente a gente acha mesmo que você vai precisar fazer o transplante de medula. O transplante, foi feito o exame nos meus 3 irmãos. Eu tenho 3 irmãos, uma mulher e 2 homens. E nenhum deles foi compatível, né? E como a minha medula, eles fizeram um teste para ver se a minha medula estava boa, foi feito com a minha mesmo. Foi um autotransplante, né? E você perguntou se é só caso de leucemia? Não, no meu caso do linfoma, que não tinha dado certo a primeira etapa, esse tratamento pelo transplante é um tratamento mais agressivo, né? Ou vai ou racha. Então, o tratamento é muito mais forte. Então, ali tem que dar resultado ou a pessoa não aguenta. Então, o meu foi um autotransplante. Foi a minha medula mesmo, colhe as células tronco, né? A médica faz um cálculo por peso e altura. Quantas células vai tirar daquele paciente? Vamos supor, de você vamos tirar 100 células. E vai um pouquinho por dia, tira um tanto, vai tirando, vamos supor, 20 por dia. Quanto o paciente aguentar. Ele toma tipo de uma vitamina, é um remedinho lá, eu esqueci o nome, uma injeção, para ela produzir,
mais células, no outro dia vai lá e colhe mais, vai colhendo, vai para congela essas células e ela fica reservada, né? Aí o médico falou, olha, chegou a hora do seu transplante. A gente interna, faz uma quimioterapia muito forte. Essa quimioterapia, como eu já tinha te falado nos bastidores, né? A médica me falou que ela era muito mais forte do que as outras 75 que eu tinha aplicado. Aí eu falei de novo, falei, caramba, né? Como que vamos aguentar? Ela falou, não, fica tranquilo que você aguentou tudo isso, vai dar certo. E aí fez a quimioterapia, e depois injeta de novo. A gente recebe de novo via uma, uma infusão, né, do sangue. Eu recebo minha própria bolsa de sangue e aquelas células vêm para o meu corpo e elas começam a trabalhar ali, elas começam a produzir, né? Elas dão uma reativada, vai indo, vai indo. Em 13 dias, eu tive resultado, a minha medula pegou. Né? Esse medula pegou que eles falam, que falam que deu certo o tratamento. Caramba, ô Peluque, para mim é novo isso, sabia? Para mim é novo essa questão de fazer transplante de medula, né, do próprio paciente. Do próprio paciente. É uma situação, Então, porque para na mim, época tinha que fazer uma pesquisa no Redome, né? E nessa época tinha um estudo lá que era a chance de se achar um doador compatível era uma entre 1 milhão. Depois de muito tempo eu fiquei sabendo que já estava em 100 mil, né? Com o aumento dos casos dos doadores, né? Desse cadastro nacional, então muita gente se sensibilizou e deu o nome. E com isso aumentou o número e também diminuiu aquela de uma entre 1 milhão e uma em 100 mil. Então hoje está muito mais fácil, a tecnologia é muito mais fácil. Na época eu fiquei internado para fazer o tratamento 15 dias. Hoje em dia, esse tratamento eu ouvi falar que já faz no ambulatório. Então, muito melhor, né? A pessoa não sofre tanto. E os medicamentos, o tipo de tratamento muito mais simples. para você ver a importância, né, da doação de medula óssea, né? Que na É, verdade não é a medula, né, meu? Então, assim, não é. aproveitando o gancho já, é até importante já deixar claro para o pessoal que está assistindo aqui que a doação de medula óssea é 5 ml de sangue, cara. 5 ml de sangue, o hemocentro vem, ele retira da pessoa que é doador. Há um tempo atrás parece que era até 55 anos, agora acho que reduziu para 35 anos que eu conversei no hemocentro, porque aqui na cidade de Aguaí, desde o ano passado, né, pelo Lions Club, a gente fez o primeiro evento aqui de campanha de doação de medula óssea. Esse ano eu tentei promover uma agora em 2021. A gente não conseguiu por causa dessas mudanças. Já estava marcada a data e o Hemocentro de Ribeirão cancelou por causa disso, que parece que reduziu para 35 anos. Então, assim, se a gente tinha uma dificuldade até 55, imagina com 35, né? Então, assim, a gente tem que estimular os jovens, né, até 35 anos, a doar. Participa de campanha, vai no Hemocentro, doa medula óssea. Um dia você pode estar precisando, hoje você está doando, amanhã você pode estar precisando, você pode estar necessitando, o teu filho, teu pai, teu irmão, tua tia, teu tio, né? Podem estar precisando da doação de medula óssea, estão para um exame, você verificar que a tua medula não está comprometida, né? E utilizar ela própria para fazer o transplante. Para mim foi novo, é um conhecimento a mais que eu adquiri fazendo esse programa Papo Direto. E eu fico feliz, fico feliz pela sua recuperação. Fico feliz por ter te conhecido, né? Eu não te conhecia. A gente acabou se conhecendo por um outro motivo aí fora e a tua história
engrandece, né, muito o meu programa, o Papo Direto, porque dá um estímulo e uma segunda vida para muitos que estão passando isso, tá? Então, para encerrar o Papo Direto, eu deixo a palavra para você, tá, Peluque? Para você finalizar com alguma coisa que você queira complementar, que às vezes faltou, né? Você deixou de falar. Então, você pode finalizar com alguma coisa que você queira terminar aí, tá? Que possa ter passado despercebido. Tá bom. Você me perguntou o que, que eu gostaria de fazer para ajudar, né? Se eu puder, tiver a chance de ajudar em alguma coisa. Quando eu estava em tratamento, eu prometi para mim mesmo que o mínimo que eu tinha que fazer é ir conversar com a pessoa, né? Para tentar dar uma força para ela, explicar que não era aquele bicho papão, né? O mínimo que a gente tem que fazer é ir lá dar uma palavra de conforto. Não, você está bem, né? O tratamento está aí, faça direitinho o tratamento, como eu fiz, que você vai ver resultado, né? Então, tem que ter forças para fazer. Ah, e lembrando também, desculpa, agora eu lembrei. Aqui na época, teve uma campanha para uma professora, ela precisou, foi feito lá na Unifeob, uma campanha de doação. Mobilizou a cidade inteira. Veio uma equipe da Unicamp para fazer a coleta, né? E eu fui lá como voluntário. Eu não podia ser doador, mas eu fui dar o meu apoio, né? A minha ajuda no que fosse preciso, para conversar com as pessoas. E a doutora Marta Salomão, na época que era médica, a diretora de saúde aqui da cidade, ela me agradeceu muito e falou, olha, prepara aí que você vai bater um papo com o pessoal na sala de aula. E eu falei, nossa vida, que responsabilidade, né? Aí e aquela filona grande, e começaram a organizar as salas de aula, tinha lá 50 pessoas. Falou, ó, entra e conta a sua história, para tentar a gente tocar o coração das pessoas para fazer com boa vontade. Porque tinha gente na fila que nem sabia por que estava lá. A pessoa estava brincando, sabe? Estava fazendo com pouca vontade. E eu cheguei na sala de aula e falei, gente, isso aqui é uma coisa muito séria, né? É um assunto sério. E todo mundo que veio aqui, vamos fazer com boa vontade. Vamos pensar numa pessoa que podia ser o nosso parente, né? Como você disse. E aí aí eu senti que deu certo essa conversa, né? Já senti no rosto das pessoas que falou, opa, peraí, isso aqui não é brincadeira. E aí depois, eu falei, no meu caso, falei, né? E aí eles, quando saíam da sala de aula, era um bate-papo de 10 minutos, saíam me agradecendo, falou, olha, nesse momento você mudou meu pensamento. Eu vim aqui meio descrente, achando que eu estava aqui só para fazer número. Não, eu vim aqui para ajudar, e no que for preciso, né? Eles mudaram radicalmente naquele momento. E aquilo lá foram, eu não me lembro, mas eu acredito que eu falei para umas 10 turmas de 50 pessoas. Tinha muita gente. E todo mundo, tem gente que me encontra comigo até hoje na rua e fala, olha, aquelas palavras naquele momento me ajudaram muito. Aqui, eu levo de exemplo para o resto da minha vida. Então, isso foi bom, né? Então, o mínimo que a gente tem que fazer, no meu caso, que deu certo o meu tratamento, o mínimo é bater um papo com a pessoa e ir lá e falar, olha, você precisa ter forças, né? Para reagir, o tratamento vai dar certo e vamos em frente, viu? E é o que a gente está fazendo hoje, ô Peluque. Você não está deixando de fazer isso. Você É está isso mesmo. passando através do papo direto, né? A mensagem de força, garra, né? E vontade de viver aquela pessoa que está passando por um momento desse. O que você disse de falar para o pessoal que estava na fila para doação de medula, né? Isso aí é empatia, né? Se colocar no lugar do próximo. Eu acho que isso falta muito na população brasileira, né? É a gente pensar naquilo que a gente vai fazer. Peraí, eu vou fazer isso. Será que eu gostaria disso para mim? Ah, eu gostaria. Ah, então eu faço. Eu não gostaria, então eu não faço, né? A sociedade
vive uma falta de empatia, né, de se colocar no lugar do outro. Você pode ter certeza que a gente teria um país, um mundo muito melhor se todo mundo pensasse nesse ponto de vista, né? Se eu faço para aquele o que eu gostaria para mim, eu não faço para aquele o que eu não queria que fizesse para mim. Pronto, a gente ia viver bem. Tá bom, Peluque? Eu agradeço novamente, tá? Quer fazer mais alguma colocação? Fique à vontade. O papo direto não é só meu, é dos meus amigos que participam aqui também, meus convidados, tá? Então o papo direto é meu e dos meus convidados. Então, fica à vontade. Tá joia. Só eu me lembrei de uma pergunta que eu fiz também nessa palestrinha que eu falei. Falei, gente, a pessoa que fica doente, qualquer um pode ficar. Eu estava bem, eu era atleta na época, né? Tinha uma disposição física muito grande. E eu falei, olha, eu me pergunto, falo assim, isso aí aconteceu comigo, mas pode acontecer com qualquer um. Qualquer um aqui pode ter, de uma hora para outra, um probleminha e vira numa coisa grande, né? Então, aí todo mundo fala assim, é isso mesmo. Pode acontecer com qualquer um, viu? Agradeço, Peluque. Fica com Henrique, muito Deus, viu? obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite e espero que ajude outras pessoas, né? Essa é a nossa intenção, né? Pode ter certeza que vai estar ajudando, tá? Tá. Fiquei feliz. Que Deus abençoe você, a sua família, tá? Que tudo corra bem aí dentro do que você traça para sua vida, né? E vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente que a gente tem muita coisa ainda para contribuir aí. É Tá isso bom, mesmo. Peluque? Muito Papo obrigado, direto Henrique. agradece, viu? Muito obrigado, viu? Agradeço. Papo direto fica por aqui e até o próximo programa. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe.